Roberto De Luca, e nesse vídeo curto que segue, eu vou te mostrar como eu saí disso para isso, sem usar nenhum remédio e sem transplantes caros e dolorosos. Eu vou te mostrar como você pode usar o mesmo método de recuperação de cabelo 100% natural que eu usei, para ter um cabelo mais grosso, saudável e denso em menos de 4 semanas. Eu também vou mostrar cada passo desse método aqui nesse vídeo. Nos próximos 5 minutos, você também vai descobrir por que a principal causa de calvície em homens e mulheres não é a idade, nem a genética ou qualquer outra coisa que já te disseram, mas sim um esteroide bizarro que o seu corpo está produzindo agora, nesse exato momento. Uma coisa que não só é responsável pela queda do seu cabelo, mas que também pode aumentar bastante o risco de qualquer pessoa calva ter câncer de próstata. Esse esteroide vai para sua corrente sanguínea como uma dose letal de veneno e no final chega nos seus bulbos capilares e destrói eles pela raiz. E seus bulbos nunca mais conseguirão produzir cabelo algum. Então, se você se sente constrangido e frustrado ou um pouco deprimido pelas suas regiões calvas, não importa se são grandes ou pequenas, então é importantíssimo que você veja mais 5 minutos desse vídeo, porque essa apresentação pode mudar a sua vida. Quando você terminar de ver esse vídeo, você não vai só recuperar aquela cabeça cheia de cabelo igual a quando era criança, mas também vai recuperar a autoconfiança que vem com um homem ou uma mulher cheio de vitalidade. Na verdade, é exatamente isso que aconteceu para outras 11.552 pessoas, homens e mulheres exatamente como você. Pessoas que usaram as técnicas naturais e baratas de recuperação de cabelo ensinadas nesse vídeo para destruir aquele esteroide assassino de cabelos. E criar um cabelo notável, mais cheio e mais saudável, sem nenhum medicamento em poucas semanas. Pessoas como o Frei João Marcelo, do Paraná, Paulo Leite, de Campinas, São Paulo, Daniel Toledo, de Fortaleza, Ceará, e Luísa Pavani, de São Paulo. Agora, se você é como eu, gosta mais de fatos concretos e reais do que de propaganda, então deixa eu continuar, ir direto ao ponto e te contar exatamente o que é esse método natural de reconstrução de cabelo. Porque ele tem sido provado cientificamente que funciona, e o que faz ele ser radicalmente diferente de qualquer outra coisa que você já viu ou ouviu. Como eu disse antes, meu nome é Roberto De Luca. Eu tenho 57 anos de idade e moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu comecei a perder meus primeiros fios quando eu ainda era bem jovem, por volta dos 22 anos de idade. Quando tinha mais ou menos 25 anos, eu tinha uma pequena careca constrangedora começando a aparecer. Isso era motivo de muita piada dos meus amigos. Quando eu cheguei perto dos 35, aquelas entradas se espalharam e formaram uma cratera brilhante no alto da minha cabeça. E o único cabelo que sobrou foi um anel de cabelo pequeno em volta da minha cabeça. Eu acho que o mais frustrante disso era que eu não era feio. Se você tirasse a parte da careca, é claro. Por exemplo, quando eu saía de boné, e as mulheres não viam a área careca da minha cabeça. Elas olhavam para mim, davam um sorriso e me paqueravam como um cara normal. Mas em festas ou encontros em restaurantes legais, onde eu não podia ir de boné, tudo mudava. As mulheres eram até legais comigo, mas com certeza não me paqueravam e nem mostravam atração por mim. Caras só um pouco mais novos do que eu me chamavam de senhor. O mundo inteiro parece que me olhava diferente porque eu não tinha uma cabeça cheia de cabelo. Quando eu cheguei nos 40, as coisas começaram a piorar. Esse aí sou eu de novo na foto que você está vendo na tela. Foi quando eu decidi então começar a usar a loção de minoxidil. Eu usava 2 vezes por dia, todos os dias, como é prescrito. E eu esperei 4 longos meses, que é o tempo que a indústria diz que leva para funcionar. Mas no final do 4º mês, os resultados foram bem decepcionantes. Parecia que estava nascendo mais cabelo na minha testa do que na parte de cima. Além disso, o pior não foi nem os efeitos colaterais que quase me deixaram louco. A minha cabeça que ficou toda vermelha e o meu couro cabeludo que ardeu quase todos os dias. O pior para mim é que, além de tudo isso, o minoxidil custava caro, R$80 por mês. Ou seja, eu tive que gastar R$320 antes de ver um único fio de cabelo. E fazendo as contas, eu percebi que esse custo subia para quase R$1.000 por ano. Tudo isso para gastar num tratamento de queda de cabelo que não estava funcionando nada bem.
E quando eu pesquisei mais sobre o minoxidil na internet, eu descobri que se você parar de usar o minoxidil, todos os fios que você recuperou caem de novo em 3 ou 4 meses. O que significa que eu teria que usar essa loção o resto da minha vida e pagar quase 10 mil reais em uma década para ter só uns fios de cabelo a mais. Frustrado, eu comecei a procurar alternativas ao minoxidil, como a finasterida, mas ela também tinha o mesmo problema. É cara, ineficaz e tem efeitos colaterais importantes, e você precisa usar o resto da vida. Então eu disse, esquece isso, e comecei a pensar em fazer um implante de cabelo. Eu ouvia as propagandas no rádio e me parecia que o tratamento era bom. Quando eu vi como era fazer um implante, eu fiquei com vontade de vomitar só de pensar em fazer essa cirurgia. Eu não sei se você sabe, mas num implante de cabelo, o médico corta com um bisturi pedaços de mais ou menos 5, 6 centímetros do seu couro cabeludo. E ele então implanta esses enxertos no seu couro cabeludo. Um processo que é ao mesmo tempo artificial demais e bem doloroso. Ah, e tem o fato de o preço médio de um implante ser 15 mil reais. E como é um procedimento estético, os planos de saúde dificilmente cobrem. Você tem 15 mil reais sobrando? Eu também não tinha. Então eu decidi desistir de tratar a queda do meu cabelo. Eu percebi que o minoxidil simplesmente não estava me dando resultado suficiente para compensar toda aquela irritação no meu couro cabeludo e o preço alto. A finasterida era algo que eu teria que tomar pelo resto da minha vida e também não me trouxe resultados. Sem contar os implantes de cabelo que eram caros e aterrorizantes. Bom, eu tinha que aceitar a minha calvície e tentar ignorar as piadas. O quanto eu me sentia feio. O quanto mais velho eu aparentava do que realmente era. E como as mulheres me ignoravam por causa disso. E é assim que a minha história ia terminar se uma situação bem constrangedora não tivesse acontecido. E eu vou te contar o que foi agora mesmo, porque como você vai perceber, que isso foi a chave para o método natural de reconstrução de cabelo que eu acabei descobrindo. Então dá uma olhada nisso. Eu estava no consultório do meu médico para o meu temido exame de próstata. Vamos pular detalhes porque você já sabe o que acontece nessa visita e como isso é chato. Bom, depois que o meu médico terminou de me violentar, ele me disse que a minha próstata estava dilatada. Agora, isso não foi muita surpresa, porque ultimamente eu estava indo ao banheiro muitas vezes e eu também estava com dificuldade no início e no fim quando urinava. Viu? Eu te falei que era constrangedor. De qualquer forma, essa não era a parte mais chocante. O que mais me surpreendeu foi quando o médico disse que a causa da dilatação da minha próstata era um esteroide chamado DHT. DHT é normalmente o grande responsável pelo crescimento das células da próstata. E que quando nós envelhecemos, nosso corpo converte mais e mais da nossa testosterona nesse esteroide. O Dr. Góes também disse que o DHT afeta as mulheres com a mesma frequência que afeta os homens. O que eu achei ser bem interessante. Ele disse que, como o ovário produz uma quantidade bem grande de testosterona, quando as mulheres envelhecem, o corpo delas transforma mais e mais testosterona em DHT. Porém, o meu médico disse que, independentemente se você é homem ou mulher, a questão é que ter níveis altos de DHT não é bom. Nos homens, o DHT é a principal causa de câncer de próstata e reduz os níveis de testosterona. Já nas mulheres, o DHT deixa o corpo fora do equilíbrio hormonal e causa alterações de humor, depressão e até crises de calor. Isso é bem surpreendente para mim porque eu nunca tinha ouvido falar desse esteroide destruidor antes. Mas o que o meu médico me disse em seguida me chocou ainda mais, e é uma coisa que você também deveria prestar atenção, porque é a razão de você estar perdendo o cabelo, e como você pode reverter esse processo naturalmente. Veja só. Eu estava quase saindo do consultório quando o meu médico disse que praticamente todos os cientistas agora acreditam que o DHT seja a grande causa da calvície. E quando eu perguntei para o meu médico por quê, ele só respondeu, bom, o DHT entra na raiz do cabelo e simplesmente mata ele. Existe de fato um monte de pesquisa saindo agora sobre isso, e se você tiver mais interesse, você consegue encontrar muita informação de qualidade na internet. Bom, eu estava bastante interessado, com certeza, então a primeira coisa que eu fiz foi voar para o meu computador e começar a pesquisar a relação entre DHT e queda de cabelo. A quantidade de estudos e pesquisas que eu encontrei foram impressionantes. Um estudo da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, confirmou a relação entre o DHT e tanto queda de cabelo em homens quanto câncer de próstata. Um artigo de pesquisadores da Universidade George Washington confirmou o estudo de Harvard. Um outro artigo publicado na Revista Internacional de Saúde da Mulher também atribuiu ao DHT a queda de cabelo em mulheres.
A mesma conclusão foi tirada por artigos da Escola de Medicina Perelman, da Universidade da Pensilvânia, e pelo Centro Médico da Universidade de Colômbia. Isso fez meu coração disparar. Eu pensei no que isso podia significar. Eu pensei, se esse tal de DHT é o responsável por praticamente toda a queda de cabelo, será que eu não posso bloquear ele de alguma forma e impedir a queda do meu cabelo também? Parecia simples demais, então eu comecei a investir cada minuto que eu tinha na frente do computador pesquisando como o DHT funciona. Por que exatamente causava a queda de cabelo e como eu podia bloquear esse esteroide perigoso para que eu não só pudesse reverter os efeitos da calvície, mas também ajudar os homens a prevenirem o doloroso e debilitante câncer de próstata. Foi assim, através dessa pesquisa, que cheguei ao método natural de restauração de cabelo, fácil de seguir e barato, que eu vou dividir com vocês hoje. Eu vou explicá-lo para você agora mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é o que é o DHT e por que ele causa queda de cabelo. DHT também é conhecido como dihidrotestosterona. É um hormônio esteroide anabolizante e é encontrado normalmente no seu corpo. Mais especificamente, o DHT é produzido quando o seu corpo metaboliza a testosterona. Em outras palavras, o DHT é o resultado produzido quando o seu corpo pega a testosterona normal e a transforma nesse hormônio esteroide. Ter um pouco de DHT no seu corpo é bom, porém, à medida que você envelhece, o seu corpo passa a transformar mais e mais da sua testosterona nesse esteroide. E isso causa níveis de testosterona menores, perda de peso, menor apetite sexual, fadiga constante, desequilíbrio hormonal, faz ainda dilatar a próstata, que pode se transformar num câncer, e também leva a rápida aceleração de queda de cabelo. E isso porque, normalmente, você gera e mantém cada novo fio de cabelo por um período de 3 a 6 anos. E uma vez que cada fio de cabelo no seu couro cabeludo chega ao fim do ciclo de crescimento, ele cai e é substituído por um fio novo e mais saudável. Contudo, conforme mais e mais DHT é lançado na sua corrente sanguínea, esse venenoso esteroide começa a ir para dentro da papila, a parte do folículo do seu cabelo responsável por gerar novos fios de cabelo. O DHT, então, entope a papila, o que a impede de gerar novos fios de cabelo. Então, quando os fios mais antigos caem, não há mais novos fios para substituí-los. Com o tempo, isso leva à calvície. E é por isso também que a sua careca continua crescendo, porque como mais e mais fios estão sendo perdidos sem serem repostos, mais e mais da sua calvície fica visível e a sua careca aumenta de tamanho. Faz sentido, certo? O seu corpo produz mais DHT conforme você envelhece. O DHT impede novos fios de cabelo de nascerem. Assim, quando os fios de cabelo que você tem na sua cabeça caem, não há outros novos para repô-los. E como resultado, a sua calvície vai aumentando. E, como eu disse antes, tudo o que eu acabei de compartilhar com você é confirmado por pesquisa científica de altíssimo nível, das universidades e associações médicas de maior prestígio no mundo. Bom, isso respondeu algumas questões que eu tinha, mas levou a uma questão ainda maior e mais importante. Como você faz para bloquear o seu corpo de transformar testosterona em DHT? Porque o que eu percebi foi que se nós pudéssemos bloquear esse processo, então nós poderíamos também bloquear a queda de cabelo e até começar a gerar novos e saudáveis fios de cabelo. Então eu comecei a devorar milhares de estudos científicos, artigos de revistas científicas e conclusões de pesquisas publicadas. No começo foi bem demorado, porque enquanto existem dezenas de estudos sobre o DHT e queda de cabelo, existem pouquíssimos sobre como realmente bloquear a produção de DHT. Mas finalmente, depois de mais de 2 meses de pesquisas, eu comecei a identificar um culpado comum. Algo que parecia ser frequentemente mencionado em relação à produção de DHT, mas que ninguém parecia estar buscando para um tratamento de queda de cabelo. Esse culpado é uma enzima do corpo chamada 5-alfa-reductase, que eu gosto de abreviar para 5-AR para facilitar. Conforme nós envelhecemos, a quantidade de 5-AR no nosso corpo aumenta. E o que eu comecei a notar foi que todos os estudos que eu lia diziam que a 5-AR é praticamente a única causa de produção de DHT no corpo. O que significa que se eu pudesse bloquear o meu corpo de produzir essa enzima destrutiva, então o meu corpo não transformaria mais a minha testosterona em DHT e eu seria capaz de evitar a minha calvície. No dia seguinte, então, eu fui ao trabalho juntando todos os dados e informações que eu consegui encontrar sobre 5-AR. Eu descobri que tanto homens quanto mulheres produzem essa enzima e que, conforme envelhecemos, a quantidade de 5-AR no corpo aumenta drasticamente.
até que ela sobrecarrega o nosso corpo e começa a corromper a nossa produção de testosterona. Essa é a parte ruim, mas aqui está a parte boa para valer. Durante a minha pesquisa, eu descobri também que existem dezenas de minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram estudadas, apresentadas em artigos e que inibem naturalmente a produção de 5-AR no corpo. O que me fez pensar que se eu fosse capaz de encontrar uma combinação ótima desses agentes bloqueadores de 5-AR, talvez eu seria capaz de reverter a minha calvície, sem contar a minha próstata dilatada, direto na fonte. Então, eu me tornei uma cobaia humana. Eu comprei todos os minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram apresentados como capazes de parar a produção de 5-AR. E eu comecei a testar diferentes combinações desses itens. Eu anotava tudo o que estava fazendo e a quantidade de cada suplemento, vitamina ou alimento que eu consumia. Para cada combinação, geralmente, dava um prazo de pelo menos 4 semanas para verificar se algum fio começava a nascer. Nos primeiros meses não houve absolutamente nenhum resultado, contudo. Mas então, perto do 5º mês, eu notei algo engraçado quando eu me olhei no espelho. A careca no centro da minha cabeça realmente parecia estar menor. Essa é uma foto de 19 de julho de 2014. Essa foi a primeira vez que eu notei que alguns fios de cabelo estavam voltando a crescer. E essa é outra foto de 30 de julho de 2014. Apenas 2 semanas depois, os cabelos estavam crescendo ainda mais. O que eu vi foi muito animador, então eu continuei usando aquela última combinação de alimentos naturais, minerais, vitaminas e ervas para ver o que aconteceria. E a partir daquele momento, todos os dias pareciam ser Natal. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu olhava no espelho e via um couro cabeludo mais cheio, mais saudável e com mais cabelos. Essa é mais uma foto do meu progresso. Essa é de 16 de agosto de 2014. E você pode ver a velocidade forte do crescimento do cabelo nesse momento. Era inacreditável, e a melhor parte era que a combinação de vitaminas, minerais, vegetais e suplementos era muito simples. Eu conseguia encontrar tudo em alimentos e suplementos que dá para comprar no mercado da esquina. E no total, eles custavam menos de R$30 aqui em Porto Alegre. Além do meu gasto mensal ser menor que R$30, a velocidade do crescimento do meu cabelo era absurda. Quando eu voltei ao Dr. Góes para nossa consulta de retorno 6 meses depois, a primeira coisa que ele perguntou foi se eu tinha feito um implante de cabelo. Eu gargalhei e respondi que não. E eu contei que estava pesquisando sobre DHT e 5-AR obsessivamente desde o nosso último exame, e como finalmente descobri um grupo pequeno de minerais, vitaminas e vegetais naturais que, quando combinados, pareciam estar bloqueando a 5-AR de transformar a minha testosterona no perigoso esteroide DHT. Bom, eu nem preciso dizer que o meu médico ficou totalmente impressionado com tudo isso, especialmente depois que ele fez um outro exame de próstata e disse que não havia mais sinais dela estar dilatada. Então ele fez um exame de sangue e conferiu meus níveis de testosterona e DHT e ficou quase sem palavras quando viu que os resultados mostraram que eu tinha testosterona de um cara de 27 anos. E que o meu corpo tinha quantidades mínimas de DHT. Isso é sensacional, Roberto. Eu nunca vi nada assim. Você se incomoda em anotar para mim a combinação dos itens que você está usando? Eu quero passar para alguns pacientes. Claro, eu estava tão orgulhoso e tão animado com o que eu tinha descoberto, que eu escrevi todos os vegetais, minerais, ervas e vitaminas que eu estava consumindo. Uma lista de suplementos baratos com aqueles minerais e vitaminas que eu achava no mercado do lado da minha casa. E também as quantidades específicas ou as porções de cada item que eu estava tomando e as combinações. Eu mandei por e-mail para o Dr. Góes. Depois de um mês, as histórias que nós ouvimos dos pacientes do Dr. Góes eram surpreendentes. Homens e mulheres que estavam sofrendo com a calvície, de repente descobriram que em apenas 4 semanas tinham um cabelo mais grosso e mais saudável que não tinham há décadas. Parecia que não importava também o estágio da calvície no qual eles estavam, e nem se tinham só aquela carequinha de nenê ou aquelas largas brilhantes, e também não influenciava se a calvície era genética, aquela tradição de família. Em todos os casos o cabelo voltou a crescer. Além disso, os homens descobriram que as suas próstatas não estavam mais dilatadas e que os níveis de testosterona estavam mais altos. Então o Dr. Góes percebeu que eu tinha feito uma descoberta médica. E era uma coisa que podia não só reverter todos os tipos de calvície, mas também ajudar na prevenção do câncer de próstata e recuperar baixa de testosterona. Ele começou a falar nessa linguagem médica, falando que eu tinha uma obrigação moral de levar essa descoberta para o público.
Quanto mais ele insistia para eu dividir esse método de restauração de cabelo com outras pessoas, mais eu achava que ele estava correto. Eu falei para ele: o único problema é como eu vou fazer para levar esse método natural para o público. Eu não sou empreendedor, nem o senhor. Então, como a gente vai fazer para dividir esse método de reversão de calvície com o maior número de pessoas? A primeira ideia do Dr. Góes foi mostrar para especialistas da faculdade de medicina que ele fez. Nós tivemos uma reunião com um diretor de uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Na reunião, o Dr. Góes apresentou muitos estudos de caso, junto com análises científicas detalhadas da razão desse método funcionar. Ele fez uma apresentação impressionante, mas você imagina como ficamos chocados quando o diretor falou para nós que mesmo com essas evidências, e mesmo ele achando que o nosso método era robusto, não podia ajudar a gente a publicar e que tinha certeza que nenhum outro cientista de universidade nenhuma iria ajudar também. Eu perguntei para o diretor: mas por que não? Porque isso que você descobriu é muito poderoso, ele disse. Isso mexe com muita coisa. A queda de cabelo é uma indústria de muitos bilhões, e o tratamento de baixa testosterona é uma indústria que movimenta muitos bilhões por ano, disse ele. E além disso, como esse método que você criou bloqueia a produção do DHT, ele poderia prevenir as causas do câncer de próstata. Esse efeito do seu método é uma coisa muito boa, mas a indústria do câncer movimenta 250 bilhões de dólares todo ano, e esse valor cresce a cada ano. Como todas as universidades e centros de pesquisas médicas recebem bilhões de dólares em financiamento dos fabricantes de medicamentos e corporações todo ano, se eu ajudasse ou publicasse isso, o financiamento dos meus departamentos seria cortado da noite para o dia. Me desculpem, mas esse é um risco muito grande e eu não posso me envolver. Como pode uma pessoa que fez um juramento para ajudar os necessitados e doentes se recusar a fornecer a eles uma coisa que melhoraria demais a sua saúde? Sim, ele possibilita ter um cabelo mais denso e mais saudável, e a autoconfiança que vem com ele é uma parte enorme desse método de tratamento. Principalmente quando não existem efeitos colaterais envolvidos e os resultados começam a aparecer em apenas 4 semanas. Mas além disso, os homens que usaram esse guia simples conseguiram restaurar rápido a saúde das suas próstatas e indiretamente prevenir câncer. Eles também recebiam os benefícios de uma terapia contra a baixa testosterona sem nenhuma injeção arriscada. Por isso, eu saí da nossa reunião com o diretor da faculdade de medicina bufando de raiva. E decidi que, ao invés de me sujeitar às vontades de uma empresa farmacêutica gananciosa, eu ia tomar um risco gigantesco e publicar direto na internet o meu método de restauração de cabelo, onde qualquer um que quisesse teria acesso. Eu chamo o método de Programa de Reconstrução de Cabelo. Nele você vai aprender em detalhes como pode não só interromper, mas de fato reverter a sua queda de cabelo em apenas 4 semanas. O segredo para conseguir isso são as vitaminas, ervas, minerais e alimentos que eu listo para você nesse guia. Tudo que você precisa fazer é combinar esses itens naturais na forma específica que eu mostro e incluí-los à sua dieta nas proporções corretas, que eu também vou te ensinar a fazer nesse guia. A sua calvície vai embora. Em outras palavras, tudo o que você precisa fazer é seguir o método passo a passo. Assim, você vai eliminar todo o excesso de 5-AR e DHT do seu corpo, enquanto recupera um cabelo denso e saudável que dura para sempre. Mas lembre, o programa de reconstrução de cabelo faz mais do que ajudar você a recuperar um cabelo denso e saudável. Ele também diminui a próstata dilatada e combate o câncer de próstata. Também restaura os níveis normais e saudáveis de testosterona, o que permite também a você aproveitar o apetite sexual ampliado, tenha mais energia e perda de gordura. Mas homens não são os únicos que vão aproveitar os benefícios adicionais desse programa de restauração de cabelo. Mulheres que usaram esse programa relatam que não só perceberam um aumento imediato de saúde e volume de cabelo, como também se sentem muito mais calmas, serenas e felizes. O que acontece por causa do reequilíbrio hormonal que ocorre quando o nível de DHT diminui. Até o momento, mais de 14.552 homens e mulheres como você já usaram o programa de restauração de cabelo para vivenciar um cabelo mais denso em apenas 4 semanas. Veja essa foto antes e depois do Bruno Lima, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e Francisco Alves, do Recife, Pernambuco. E essa foto da Renata Fabre, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quando você para e pensa nisso tudo, deve ficar bem claro por que não existe nada parecido com o programa.
No começo, o Dr. Góes e eu pensamos em cobrar R$ 1.000 pelo acesso a essa novidade de restauração de cabelo. Pensa comigo, até hoje, homens e mulheres que quisessem combater a sua calvície tinham que virar dependentes de remédios contra a calvície como minoxidil e finasterida, que não só demoram 4 meses para começar a funcionar, como também causam todo tipo de efeito colateral, como nascimento de cabelo na testa, feridas no couro cabeludo e às vezes náusea. Além do mais, esses remédios de recuperação de cabelo foram projetados para você usar para sempre, por toda a vida, ou seu novo fio de cabelo volta a cair. E com R$ 80 por mês em minoxidil ou finasterida, você vai gastar 960 por ano. Calcule quanto irá gastar durante toda a sua vida. Mas, de novo, esses medicamentos não são nada se você comparar com um implante de cabelo, que normalmente te custa R$ 15.000 e envolve um cirurgião cortando e descascando bem devagar centímetros do seu couro cabeludo com um bisturi. É isso mesmo que você quer experimentar? Principalmente se toda a vitamina, mineral, erva e alimento do programa de reconstrução de cabelo custa menos de R$ 30 no mercado perto da sua casa. Dito isso, deve ser bem fácil perceber por que nós achamos que R$ 1.000 pelo acesso a esse guia é o melhor investimento que se pode fazer. Mas o negócio é que eu não faço isso por dinheiro. Eu faço para ajudar o maior número possível de homens e mulheres, para eles retomarem a autoconfiança, a beleza e, no final das contas, a saúde. Quando eu pensei isso e percebi que o programa não só devolve para as pessoas os seus cabelos, mas ele também pode salvar a vida de vários homens por prevenir o risco de terem câncer de próstata, eu vi que não teria consciência tranquila se a minha ganância impedisse as pessoas de prevenir uma doença tão perigosa como essa. É por isso, então, que eu não vou pedir a você para pagar R$ 1.000 pelo programa de reconstrução de cabelo. Nem metade disso. Não vai te custar R$ 500. Nem R$ 300. Nem R$ 200. Isso porque a minha consciência não permite. Você vai poder adquirir o programa inteiro, as listas de vitaminas, minerais e alimentos naturais, as instruções específicas para como combinar esses itens, os guias de porções diárias e todo o resto, pelo pequeno e único investimento de R$ 97. Para começar, clique no botão amarelo que você está vendo embaixo desse vídeo agora. Você irá, então, à página segura de checkout que o Dr. Góes e eu criamos, onde você informa seus dados básicos. Assim que você terminar de preencher essas informações, você vai ser direcionado para a área especial restrita de membros que nós criamos para você, onde você receberá acesso imediato a todo o programa de reconstrução de cabelo. Você vai poder ver os guias, as listas, as instruções de combinação e tudo mais no seu computador, no seu smartphone ou no seu tablet. Além disso, você vai poder baixar todos os materiais ou imprimir todas as cópias de tudo para dividir com seus amigos e pessoas queridas. Pense nisso. Tudo que está entre você e a autoconfiança de um cabelo denso e saudável, mais a saúde da próstata, reequilíbrio hormonal e o aumento da testosterona resultante, é o clique desse botão amarelo em mais ou menos 30 segundos. E na base dele, o seu investimento hoje também é coberto por uma garantia amigável de devolução do seu dinheiro por 30 dias. Isso significa que você tem um mês completo para tentar o programa de reconstrução de cabelo, com risco zero e sem nenhuma pressão. Então, clique no botão amarelo e comece agora. Invista um tempo vendo a lista de vitaminas, minerais, ervas e alimentos que eu dou para você. Confira o guia de porções e as instruções para combinar tudo. Depois disso, vá a um mercado assim que possível e gaste por volta de R$ 30 ou menos, comprando os poucos itens que você vai precisar. Simplesmente siga esse guia no próximo mês e você vai ficar impressionado em quão rápido a sua calvície diminui e o seu cabelo volta a nascer. E se você não estiver satisfeito por qualquer razão ou mudar de ideia, tudo que você vai ter que fazer é mandar um e-mail para mim ou para o Dr. Góes, que nós vamos te fornecer dentro da área restrita para membros. E nós vamos instantaneamente reembolsar o seu investimento total sem fazer nenhuma pergunta. O que significa que você não tem absolutamente nenhum risco em adquirir o programa de reconstrução de cabelo. Não há nenhum risco do seu lado e você tem muito a ganhar. Nós temos que ser transparentes e te falar algo muito importante. Se você está pronto para participar do programa de reconstrução de cabelo 100% livre de risco, você tem que agir rápido.
Como eu disse antes, os fabricantes de medicamentos contra a queda de cabelo estão furiosos conosco por ter colocado esse programa de tratamento na internet. E todos os dias nós estamos recebendo ligações de advogados nos ameaçando seriamente, dizendo que eles vão nos processar e nos prejudicar muito se nós não apagarmos esse site. Nós dissemos aos seus advogados que eles não possuem nenhum fundamento para medidas jurídicas. Mas eles fazem piada na nossa cara. Eles falam que vai nos custar milhões no caso de irmos para uma disputa. E eles sabem que nós não temos essas quantias de dinheiro. E dói admitir isso, mas eles estão certos. O que significa que assim que nós formos atingidos pelo primeiro ataque jurídico desses tiranos farmacêuticos, nós não teremos escolha e teremos que tirar essa apresentação do ar. Esperamos que isso não aconteça, mas não dá para garantir. Portanto, se você voltar daqui a uma semana e ver que não pode mais comprar a sua cópia desse programa de reconstrução de cabelo, não vai ter nada que nós possamos fazer por você. Não arrisque, então. Principalmente se você pode ter acesso irrestrito ao guia completo de reconstrução de cabelo e testosterona nos próximos 30 segundos. A escolha é sua, mas esse vídeo está acabando e você tem que seguir em frente e decidir agora. A sua primeira opção é deixar a apresentação terminar e sair. É todo o seu direito, e nem o Dr. Góes nem eu vamos guardar mágoa se for essa a sua decisão. Mas antes de sair, tome um tempo para responder essa questão. Se não for o programa de reconstrução de cabelo, o que você vai usar para recuperar o seu cabelo perdido e eliminar a sua careca? Você vai continuar gastando centenas de reais por ano em minoxidil ou finasterida? Ou despejar 15 mil reais por um implante de cabelo? Ou apenas aceitar a coroa careca na sua cabeça e tentar ignorá-la sempre que você olhar no espelho? Culpar a genética ou começar a ser aquele cara que sempre usa boné? Você poderia escolher algumas dessas opções acima, mas por que você o faria? Me parece que a decisão está bem clara aqui. Simplesmente clique no botão amarelo que você vê debaixo desse vídeo e ganhe acesso sem risco ao programa de reconstrução de cabelo agora mesmo. Nas próximas 4 semanas, você vai ver um couro cabeludo mais denso e saudável do que você já teve em décadas. Você dormirá muito bem à noite, sabendo que você reduziu drasticamente o seu risco de câncer de próstata. Você vai deixar os seus hormônios em equilíbrio e descobrir que o seu humor, sua energia e o seu apetite sexual foram todos significativamente melhorados. E você vai fazer tudo isso usando nada além de uma combinação ingênua de vitaminas, minerais e alimentos naturais que custam cerca de R$30 por mês e que estão nas prateleiras dos mercadinhos nesse minuto. A decisão é sua, mas eu acho que você sabe exatamente o que precisa fazer. Cordialmente, Roberto de Luca e Dr. Góes. Oi, ainda está aqui? Eu aposto que você tem algumas dúvidas, certo? Isso é muito natural. Muita gente tem mesmo algumas dúvidas depois de assistir a essa apresentação. O que eu percebi é que depois que eu respondo algumas dessas dúvidas mais comuns, as pessoas se sentem muito mais confortáveis para fazer seus investimentos sem risco no programa de reconstrução de cabelo. Então, me deixe continuar e esclarecer as coisas para você agora, para você entender completamente o que vai receber quando você começar a usar esse método. O que faz o programa de reconstrução de cabelo ser diferente do minoxidil, finasterida e outros medicamentos? Em primeiro lugar, o programa de reconstrução de cabelo te dá um método 100% natural. Não existem efeitos colaterais estranhos. E o valor total de tudo que você vai precisar custa por volta de R$30 no mercado. O motivo de uma coisa tão simples como essa funcionar melhor que os medicamentos contra a calvície é por causa dos minerais, vitaminas e alimentos que o guia te mostra. Foi demonstrado que cada item desses tem poder de destruir a 5-alfa-reductase, que é a enzima que dispara a produção do DHT no seu corpo. Quando envelhecemos, o nível do DHT em você continua crescendo, e ele, porventura, preenche a sua corrente sanguínea, causando o caos no seu corpo. Uma das formas que o DHT causa o caos no seu corpo é entrando no bulbo dos seus fios de cabelo, entupindo-os na raiz. Depois que o DHT entra no bulbo do cabelo, novos fios não conseguem mais nascer. Assim, depois que o seu cabelo cai, não há fios novos para repô-los. É isso que deixa você careca. Isso te leva a ter tanto próstata dilatada e pode até causar câncer. Além disso, o DHT diminui o nível de testosterona e causa desequilíbrios hormonais nas mulheres.
O que faz o programa de reconstrução de cabelo tão poderoso e diferente é que ele bloqueia a produção do DHT na origem, ao eliminar a 5-AR que você tem no corpo. Finasterida, minoxidil e qualquer outro remédio não faz nada assim, ele só tem um efeito band-aid e te dão um crescimento temporário de cabelo que para assim que você para de tomar esses remédios. 2. E o implante de cabelo? Ele não me dá cabelo mais rápido que o programa de reconstrução de cabelo? Sim, te dá. Mas você não pode esquecer, em primeiro lugar, um implante de cabelo custa pelo menos R$15 mil e os planos de saúde não dão cobertura. Segundo, durante o procedimento, o médico, com uma lâmina de verdade, corta dolorosamente fatias grandes do seu couro cabeludo e então costura sua cabeça que nem um Frankenstein. E por fim, esse procedimento não resolve a verdadeira causa da queda do seu cabelo. Ao invés disso, você está grampeando fios mortos com esperança de eles aguentarem. Bom, na minha opinião, por que você escolheria essa opção se você pode resolver naturalmente e permanentemente a causa da queda do seu cabelo em 4 semanas? 3. Ok, e o que está incluído no programa de reconstrução de cabelo? Nele eu te mostro exatamente como você pode reverter a sua calvície em apenas 4 semanas. O segredo para conseguir isso é a lista de vitaminas, ervas, minerais e alimentos que eu descrevo nesse guia. Quando você combina esses variados itens naturais de um jeito específico, mostrado no programa, e adiciona eles na sua dieta nas proporções corretas, que eu também vou dar as instruções de como fazer no guia, você rapidamente começa a gerar cabelo novamente. Então, em outras palavras, usando esse programa, permite a você eliminar permanentemente o excesso de 5-AR e DHT do seu corpo, e permitindo assim a recuperação de um cabelo grosso e saudável que dura para sempre. E lembre-se, o programa de reconstrução de cabelo também ajuda os homens a diminuir a próstata inchada, combater câncer de próstata